Por 2 vezes, com uma diferença de apenas 4 meses, o Estado não conseguiu evitar a tragédia. Não houve meios suficientes para lutar contra o fogo em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, como não houve em Santa Combadão, Oliveira do Hospital, Arganil e em tantos outros concelhos de 4 distritos do interior do país. É certo que o fogo chegou violento, com dimensões nunca vistas e temperaturas insuportáveis. Não há só fogo cá em Pedrógão Grande, há em Figueiró, há em todo lado. Não é normal, os bombeiros não chegam para tudo. Na casa da minha irmã está toda ardida. Eu só tenho a cama para dormir hoje. Em Pedrógão Grande, a 17 de junho, as chamas propagaram-se a uma tal velocidade e ninguém soube avaliar o perigo. Os meios foram insuficientes, as comunicações falharam, as populações entraram em pânico. Os que conseguiram fugir encontraram vias cortadas, desvios e uma estrada para a morte. 19 vítimas mortais. 19 vítimas mortais. A palavra que eu quero deixar agora é uma palavra de ânimo, é uma palavra de solidariedade e é uma palavra de confiança. O país acordou num choque profundo para uma das maiores tragédias de sempre. Infelizmente temos já a lamentar 39 vítimas mortais. Neste momento são 43 vítimas mortais. O número de mortos aumentou para 57. 57, o que, enfim, mexe um pouco com todos nós. Nervos de aço, muita consideração, muito carinho e muita atenção às famílias. 66 pessoas morreram, 47 na Estrada Nacional 236, que liga Castanheira de Pera a Figueiró dos Vinhos. As chamas varreram os eucaliptos, os pinheiros, os castanheiros, atravessaram a estrada, o alcatrão derreteu, os carros arderam. Aqui morreram 10 vizinhos nossos, aqui neste bocado de estrada. Isto foi uma coisa tão instantânea, que apanhou toda a gente de surpresa. As pessoas não morreram numa cadeira de rodas dentro de uma casa. As pessoas morreram numa via de circulação em que o ordenamento florestal, como está, queimou o carro e queimou as pessoas. 66 mortos e mais de 200 feridos, centenas de desalojados, 491 casas arderam, 30 mil hectares de floresta foram destruídos. Não há palavras, não há palavras. Eu não tenho 67 anos, vou fazer agora 68, mas digo, nunca vi na minha vida uma coisa assim. Pensamos que vamos morrer mesmo, que não temos salvação possível. Perdemos-nos todos com amigos que estavam cá. Como é que nós conseguimos? Ninguém conseguiu. Não conseguimos sair. Quantas pessoas é que se socorreram aqui neste tanque? Ai, filha, foram muitas. Não é fácil, nenhum. Eu não sei como é que estes animais se salvaram, mesmo assim é o nosso consolo. Está tudo retido. Tens o céu e tens as partidas. O telhado é o céu. Perante a tragédia, o país pediu responsabilidades, a oposição, a demissão da ministra. Eu não ponderei a minha demissão por uma razão muito simples. Um comandante nunca abandona os seus homens. Este não foi o momento mais difícil da minha carreira política. Foi o momento mais difícil da minha vida. E vem-nos à memória uma frase batida. Cantem. Recolheram-se mais de 12 milhões de euros em donativos. Fizeram-se estudos para apurar causas e responsabilidades. 4 meses depois, concluiu-se que tudo falhou. Os peritos consideram que houve falha humana. São feitas várias críticas à atuação da Proteção Civil. Falta de coordenação no combate ao incêndio, falta de meios. Nenhum elemento fica fora desta análise. Ponha-me aí água! Não vai morrer, não vai morrer. Eu quero morrer. Por favor, vamos embora, vá.
Não parem. Mas nada foi suficiente para evitar uma nova tragédia. Uma vez mais, ninguém preveniu e ninguém protegeu. 15 de outubro foi o dia com mais incêndios do ano. De Monção a Sardã, populações sozinhas combateram os fogos. Eu não tenho gás aqui nada. Ai, meu Deus! Nós trabalhamos uma vida inteira para conseguirmos alguma coisa na vida. E de momento... 45 vítimas mortais, 800 casas ardidas, centenas de empresas destruídas. O que não podia voltar a acontecer repetiu-se 4 meses depois. Fiquei sem nada. Fiquei sem a casa para poder trabalhar. É muito triste. Em choque ver o meu Midões, a minha terra onde nasci e cresci. Nisto. Num fogo galopante, sem meios, ficámos entregues ao nosso destino. Entre apresentar um relatório com propostas e essas propostas estarem no terreno, há um tempo. E durante esse tempo acontecem tragédias, pois acontecem. Mais fácil, para mim, seria naturalmente a demissão. Seria fácil. Ia-me embora, ia ter as férias que não tive e se resolvia o problema. Isto não é um tempo de demissões, é um tempo de soluções. Mas para o Presidente da República, nada disto chega. Inevitavelmente obrigará o Governo a ponderar o quê, quem, como e quando melhor serve esse ciclo. Horas mais tarde, a Ministra demitia-se. Ficou a saber-se que depois dos incêndios de Pedrógão, Constâncio Urbano de Sousa quis sair, mas o Primeiro-Ministro não deixou. Na Assembleia da República, António Costa disse finalmente a palavra. Se querem ouvir-me pedir desculpas, eu peço desculpas. O CDS avançou com uma moção de censura ao Governo. A moção de censura foi rejeitada. E o Presidente partiu para o terreno para confortar as populações. Não esperava ver isto em dias da sua vida, pois não? Nunca pensei dar-lhe um abraço nestas circunstâncias. Vamos ver se é desta que se olha com mais atenção e com mais empenho para estes programas, que esta gente não tem poder de contestação. Quer dizer. Ainda ninguém cá tinha vindo, foi a primeira vez que vieram cá. Foi logo o Presidente da República. Pronto, já não foi mal. Mas não, quer dizer, isto não. Agora não pode ser esquecido. Agora mas não é esquecido, achas que eu esqueço? Em 2017, arderam mais de 442 mil hectares de floresta. Portugal ficou de luto e de negro. O problema da seca, abastecimento público, este regadio. Está muito menos de metade já. 2017 foi um dos anos mais quentes de sempre. Em pleno mês de novembro, Portugal estava em seca severa. Desde 2005 que as margens da barragem de Fagilde não estavam tão à vista. 10% da capacidade. Na região de Viseu foi necessário usar caminhões cisterna para abastecer as populações. Esta é uma operação extremamente cara, mas que é necessário, de emergência, não pode faltar água na casa das pessoas. E transferir água entre barragens. Um carrossel de caminhões cisterna. Estamos todos numa grande operação, na maior operação de sempre de transporte de água entre barragens no país. Foram lançadas campanhas de sensibilização. Durante os 20 segundos que demora este anúncio, uma torneira aberta pode gastar 4 litros de água. Num minuto são 12 litros. Vezes 10 milhões de portugueses, são 120 milhões de litros. E os agricultores precisaram de mais apoios. Se não chover, não se pode fazer arroz. Não dá hipótese. Não há hipótese de fazer arroz. Alguma pinga de água que há nas barragens é para ficar para os animais beberem. É uma terra farta de castanheiros e de castanhas, mas este ano a sentença está lida. A seca conseguiu travar a abundância. Os campos secos estão a deixar em desespero estes agricultores de Pavia, no concelho de Mora.
temos de dar este suplementozinho às ovelhas, porque senão elas não se aguentam. Houve outono e as nossas abelhas já há 3 meses que não conseguem fazer qualquer coleta de mel. E é um ano francamente de fome, é um ano muito fraco em termos apícolas. É urgente retirar uma boa parte da comunidade piscícola da Albufeira para evitar um problema de saúde pública. A barragem da Vigia está já a menos de 14% da capacidade. Material furtado. Se deslumbrar, um soco no estômago. Uma investigação. Pode não ter havido furto nenhum. Foi sem dúvida um verão quente em Portugal. Nos últimos dias de junho, o Exército divulga que desapareceram armas de 2 paióis de Tancos. Um furo na vedação levantou a suspeita. Confirmou-se o furto de armas de guerra, granadas e explosivos. A videovigilância não estava a funcionar há 5 anos. É grave. Não foi roubada uma pistola, não foram roubadas 2, foram roubadas granadas. O chefe supremo das Forças Armadas disse: investigue-se. Tem de haver nesta matéria uma investigação que apure tudo. Depois de termos levado, passa a expressão, um soco no estômago, queria dizer que os chefes militares levantaram logo a cabeça. Se deslumbrar, os 5 comandantes das unidades respectivas. Uns dias depois do furto, o Presidente convocou para Tancos ministro e chefias militares. Marcelo quis ir ao local do crime. É completamente diferente ter a noção distante, outra coisa é vir ao terreno. E voltou a repetir: investigue-se. Tem de se apurar tudo, de alto a baixo, até ao fim, doa a quem doer. O assalto a Tancos apanhou o primeiro-ministro de férias. A oposição pediu a admissão do ministro da Defesa, que em determinada altura faz uma declaração original sobre o caso. No limite pode não ter havido furto nenhum. Quando foi? O ministro não sabe que lá desapareceu? Quem foi? O ministro não sabe que lá aconteceu? Como foi? O ministro não sabe que lá havia? O que desapareceu? Quase 4 meses depois, uma denúncia anónima levou a Polícia Judiciária Militar à chamusca. O material de guerra foi recuperado numa mata a 21 km de Tancos. Foi até encontrada uma caixa de 200 petardos que não estava no inventário do que tinha desaparecido. Surge agora uma caixa a mais, deste tamanho. Deste tamanho. Tancos deixou de armazenar material militar. O caso, considerado por todos de extrema gravidade, não tem, ao que se sabe, suspeitos. O Presidente da República tem uma memória de elefante, não se esquece. Caros peregrinos, o Papa Francisco está a chegar à base aérea de Monte Real. Francisco foi peregrino 100 anos depois das aparições da Senhora de Fátima aos pastorinhos. Quando o Papa rezou, fez-se silêncio no santuário. Viva o Papa! Fátima recebeu 1 milhão de pessoas para a visita do Papa. À noite, as velas acenderam-se para a procissão. O Papa peregrino quer vir em peregrinação a pé até ao santuário. É um momento raro. Declaramos e definimos como santos os beatos Francisco Marto e Jacinta Marto. É por causa de Lucas, este menino brasileiro que o Papa abraçou em Fátima, que Francisco e Jacinta são os santos mais novos não mártires da Igreja Católica. Não podia deixar de vir aqui venerar a Virgem Mãe e confiar-lhe os seus filhos e filhas. Eles antes não saíam do Vaticano. Eu acho que é uma pessoa que representa o cristianismo como se fosse uma coisa feliz e engraçada. Eu gosto muito do Papa Francisco.
Francisco esteve 23 horas e 44 minutos em Portugal. Partiu a 13 de maio, de mala na mão, com uma última bênção a Portugal. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Foi nesse 13 de maio que Salvador Sobral fez o improvável no Festival da Eurovisão. Portugal! Portugal, 12 points! Portugal! De Portugal! Our 12 points go to Portugal. Portugal! 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 Portugal, 12 points! Portugal! Portugal, 12 points! Portugal is the winner of the Eurovision Song Contest 2007! Pela primeira vez em 50 anos, Portugal ganhou o troféu. Perguntar por mim. Em Kiev, todos os palcos foram de Salvador. Music is not fireworks. Music is feeling. E da irmã Luísa Sobral, autora da música vencedora. Antes de ti, só existir. Cansado, deixem nada para lá. No regresso a casa foram recebidos como heróis. E até na Assembleia da República houve unanimidade e aplausos de pé para os irmãos Sobral. Conquistaram o país e a Europa, Portugal ganhou o direito de organizar pela primeira vez o Festival da Eurovisão para o ano. Sem fazer planos do que virá depois, o meu coração. Ricardo Santos Silva ofereceu-se para magistrado do Ricardo Salgado. Consciência totalmente. É uma coisa inacreditável. O Ministério Público tem finalmente um despacho e não se poupa em acusações. Para José Sócrates contam-se 31. Ricardo Salgado é acusado de 21 crimes. Zena Albava responderá por 5, Henrique Granadeiro por 8. É a regra básica na investigação a crimes económicos. Seguir o dinheiro. Quase 4 anos depois de ter sido detido, José Sócrates foi acusado. O Ministério Público acredita que o antigo primeiro-ministro terá recebido 25 milhões de euros em troca de favores a Ricardo Salgado, ao Grupo Lena e ao empreendimento Valdo Lobo. O senhor foi ou não um primeiro-ministro corrupto? Não, não fui. E, pelo contrário, honrei sempre o meu cargo com um comportamento de total honestidade. São 28 arguidos na Operação Marquês. Em causa estão quase 200 de crimes económicos praticados entre 2006 e 2015. Estou com a minha consciência totalmente tranquila. Um vazio de factos e provas, diz o antigo primeiro-ministro, sob suspeita. Hoje, como é que o senhor vive, como é que o senhor paga as suas despesas? Isso é uma coisa inacreditável que me pergunte isso. Eu vivo daquilo que é a minha pensão de ex-primeiro-ministro. Não é de ex-primeiro-ministro, porque essa acabei eu com ela. Havia pensões para ex-primeiros-ministros de deputado. O impensável aconteceu no Funchal a 15 de agosto, na freguesia do Monte. A queda de uma árvore matou 13 pessoas e fez mais de 50 feridos. O carvalho caiu no dia da festa da padroeira da ilha. Foi no momento em que estava muitas pessoas ali para acender as velas para cumprir as suas promessas, agora na procissão. Olho para cima, tenho a minha filha ao meu pé, e só vejo a árvore vir assim, já começar a tombar, e só agarro no meu filho e fujo para cima e quando eu venho aqui... A árvore tinha mais de 200 anos, mas não estava sinalizada. Foi aberto um inquérito judicial, foi constituída uma comissão de inquérito, sem resultados até ao momento. Em 2017 foi ano de eleições autárquicas que o partido do governo venceu. O Partido Socialista teve hoje
a maior vitória eleitoral de toda a sua história. O PS roubou câmaras à direita e à esquerda, conquistou municípios tradicionalmente comunistas como Almada ou Beja. A CDU teve um dos piores resultados de sempre. Perdeu 10 das 34 autarquias a que presidia. Que ninguém se iluda. Não nos deixaremos condicionar por pressões, por conselhos envenenados, venham de onde vieram, ou por resultados eleitorais, seja eles quais forem. O outro parceiro da geringonça, o Bloco, continua sem nenhuma Câmara e o CDS soma mais uma às 5 autarquias que liderava. Assunção Cristas ficou em segundo em Lisboa, à frente do PSD, que foi o grande derrotado da noite. O resultado desta noite foi um resultado muito pesado para o PSD. E eu não gosto de fugir às minhas responsabilidades. 3 dias depois, anunciava ao partido que não se recandidatava. Torna-se muitíssimo claro que essa consequência se exprime na minha decisão de não me apresentar a uma recandidatura dentro do PSD. Abrindo assim caminho a 2 candidatos. Este terá de ser, acima de tudo, o princípio do fim desta coligação parlamentar que hoje, periclitantemente, nos governa. Quando o partido precisa de mim, regra geral, estou presente. Não estou presente só quando eu preciso do partido. No início do próximo ano, o PSD terá novo líder. Enfrentará um governo que, em 2017, viu a nota da dívida soberana sair finalmente do lixo e conseguiu, ao fim de 8 anos, sair do procedimento por déficit excessivo. Conseguiu até levar Centeno a líder das finanças da Europa. I will be the next president of the Eurogroup. 2017, no que à economia diz respeito, foi para o governo um ano particularmente saboroso. Não haja a ideia de que o ano foi todo muito bom, com um pequeno problema que foram as tragédias. Não é verdade. Houve neste ano o melhor e o pior. Foram 16 ensaios balísticos num só ano. Missile 発射という暴挙はこれまでにない深刻かつ重大な脅威であり A cada novo míssil lançado, a Coreia do Norte quer mostrar que pode ir mais alto e mais longe. 애 없이 남조선 상공의 나라들로 우리를 자극하고 위협 공갈하고 있는 이제의 핵 전략 폭격기들이 들고 앉아 있는 엔도슨 공군 기지를 포함한 O último míssil balístico intercontinental lançado pelo regime de Pyongyang tem um alcance de 13.000 km, o que faz dos Estados Unidos um alvo potencial. We will have no choice but to totally destroy North Korea. They will be met with fire and fury like the world has never seen. À retórica de Trump, a Coreia do Norte diz que fará chover fogo sobre os Estados Unidos. E o mundo assiste a esta troca de ameaças com medo de uma guerra nuclear. As sanções não travaram o regime de Pyongyang. É uma escalada de tensão na Península Coreana como há muito tempo não se via. The North Korean regime will be utterly destroyed. A ONU diz que não há nada mais perigoso para a paz e para a segurança do mundo do que o que está a acontecer na Península Coreana. A NATO avisa que uma intervenção na Coreia do Norte teria consequências desastrosas. America, the Russians, Paris, National Security Council, FBI. We're building the wall. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Bastou um ano para Donald Trump se tornar o presidente mais impopular de sempre dos Estados Unidos. Thank you. And God bless America. Why Barack Obama go, but
Why do we have another president? I wanted Hillary and Barack Obama. As promessas que o levaram à eleição estão por cumprir? We're building the wall. We're building the wall. Trump é imprevisível, volátil, provocador e hostil. A lot of people say, oh, Trump was only kidding with the wall. I wasn't kidding. I don't kid. I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth. The fakeness. Em um ano conseguiu pôr a economia do país a crescer e o desemprego a baixar. Na Trump Tower tem até um canal de televisão só para boas notícias. More great economic news on Friday. The July jobs report added a better than expected 209,000 jobs. Mas nunca se livrou das sucessivas notícias sobre a investigação do alegado conluio com a Rússia para a sua eleição. Demitiu o diretor do FBI e passou o ano a negar a conspiração. The entire thing has been a witch hunt, and there is no collusion between certainly myself and my campaign. But I can always speak for myself and the Russians. Zero. Trump continua a isolar os Estados Unidos do resto do mundo. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Já no fim do ano cumpriu uma promessa de campanha que ameaça fazer ruir a já de si frágil paz no Médio Oriente. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. O Hamas considerou a decisão de Trump um ato de guerra contra a Palestina e deu início à terceira intifada. É o início de um novo conflito no Médio Oriente e o fim de outro com mais de 3 anos. O fim do califado. O Estado Islâmico chegou a controlar grande parte do leste da Síria e 1/3 do Iraque, mas no fim deste ano tinha perdido praticamente todas as posições. مع الحدود السورية ونحن نقف اليوم على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا وهذا الشارع الذي هو على الحدود السورية. O grupo terrorista perdeu território, população e financiamento, mas continua a ameaçar a paz no mundo. Move this way. Keep going straight up the road. Llevaban explosivos. Com um carro, uma faca, explosivos artesanais. A ameaça é global, os meios estão ao alcance de qualquer um. Só Londres foi este ano alvo de 5 ataques terroristas, com 35 mortos. Como quando, a 22 de março, um homem atropelou várias pessoas na ponte de Westminster e esfaqueou um polícia. All I could hear is bang, bang, bang. It was like loud. Ou de novo, a 3 de junho. Ouvem-se gritos agora e a polícia vê-se bastantes polícias a correr em direção à London Bridge. Foi esta carrinha. Entrou às 10 da noite na London Bridge a atropelar pessoas. This is for Allah, and they run up, they stabbed this girl. I don't know how many times, 10 times, maybe 15 times. Em Manchester, no final do concerto da Ariana Grande. Oh my God! I had to run for my life and told us to calm down because it was a balloon. E em Las Vegas, com mais de 59 mortos. Em Barcelona, em pleno agosto. El autor es un individuo de 1,70 m con una camisa de color blanco y rayas azules. Morreram 13 pessoas no atentado das Ramblas, entre elas 2 portuguesas, avó e neta. E pela primeira vez, desde o restabelecimento da monarquia, o rei espanhol participou numa manifestação pela paz. Convocar un referéndum. Convocatoria de unes eleccions. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. A 27 de outubro, a Catalunha declarou unilateralmente a independência.
O referendo tinha sido declarado inconstitucional. Madrid enviou a Guarda Civil para a Catalunha e a carga policial para impedir o voto fez centenas de feridos. 90% dos eleitores que conseguiram votar deram vitória ao sim. Puigdemont declarou independência para logo a seguir a suspender. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. E começou o braço de ferro com Madrid. Es una decisión esta excepcional, la del 155, y como es excepcional, pues queremos que dure poco y por eso el final es la convocatoria de unas elecciones. Vazio de poder na Catalunha, a prisão de vários independentistas e a fuga para Bruxelas. A eleição de 21 de dezembro está longe de clarificar o futuro. A vitória foi do Ciudadanos. A Catalunha elegeu uma presidente unionista, mas os independentistas têm a maioria no Parlamento. Thank you very much. 2017 foi o ano em que o Reino Unido iniciou a saída da União Europeia. So here it is, 6 pages. The notification from Prime Minister Theresa May triggering Article 50. We are going to make our own decisions and our own laws. O ano em que o centrista Emmanuel Macron derrotou os partidos tradicionais e se tornou o mais jovem presidente da França. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. E o ano em que José Eduardo dos Santos abandonou o poder em Angola. João Lourenço é o novo chefe de Estado. O futuro dirá se inaugura uma nova era no país. Para já afastou a família do antigo presidente de empresas do Estado e mudou as chefias militares. By Cat 5, no shingles remain anywhere nearby. The holes in the roof get so big that the walls of the house start to fall because they're not attached to anything anymore. No início de setembro chegou aquele que se anunciava como o furacão mais forte de sempre no Oceano Atlântico. Like a storm I ain't never heard before in my life. We went to the living room, blast out the boss. We had all of this boarded up. O Irma, o Harvey, o Maria foram os furacões com maior impacto em várias regiões dos Estados Unidos e das Caraíbas. Provocaram a morte de centenas de pessoas e deixaram um rastro de destruição que demorará vários anos a recuperar. Pela mesma altura, o México registrava o terremoto mais intenso dos últimos 32 anos. Morreram mais de 360 pessoas, a maioria na capital, a cidade do México. Em Londres, o inferno não arranha céus. A torre de Grenfell incendiou-se. 71 pessoas morreram. Vários governos tinham sido avisados para o risco de incêndio no edifício. O revestimento exterior inflamável foi a causa da rápida propagação das chamas. La La Land. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight. Best Picture. I'm sorry. Is that the craziest Oscar moment of all time? Será um ano que Hollywood dificilmente esquecerá. O poderoso produtor Harvey Weinstein foi acusado de assédio e abuso sexual de dezenas de mulheres. O efeito catalisador apanhou na rede dezenas de outras figuras públicas.
And the winner is Cristiano Ronaldo. Cinco vezes no trono do futebol. Mudam-se os tempos, mantém-se a vontade de ganhar. 11 anos que eu estou aqui no palco. 11 anos. Talento, trabalho duro, muita dedicação. E ele é o melhor do mundo. E a quinta bola de ouro igual a Messi. Venceu o Campeonato Espanhol, a Supertaça Europeia, a Supertaça Espanhola e a Liga dos Campeões, onde foi o melhor marcador. Na Rússia, os campeões europeus caíram nas meias finais. Portugal ficou em terceiro lugar na Taça das Confederações. No futebol português, o Benfica chegou ao inédito tetra. Nunca mais nos vamos esquecer desta noite. Nunca mais nos vamos esquecer deste momento. Fez a dobradinha ao conquistar a Taça de Portugal e venceu a Supertaça no arranque de mais uma época. Nos Mundiais de Canoagem, Fernando Pimenta subiu ao pódio 2 vezes. Venceu a prova de K1 5.000 metros e fez prata em K1 1.000 metros. 50 km para terminar com o novo recorde do mundo, abaixo das 4 horas e 6. É o último forte para a linha da meta para Inês Henriques e bate as 4 horas e 6. 4:5:56, novo recorde do mundo para a portuguesa. Inês Henriques cortou a meta em primeiro lugar nos 50 km marcha em Londres. Mas não foi só por isso que fez história. As mulheres conseguiram vir cá fazer uma prova de 50 km com todos os direitos que os homens tinham. Naqueles Mundiais de Londres, o mundo do atletismo despediu-se de uma lenda. Durante vários anos foi quase possível acreditar que ele não era humano, mas afinal estávamos errados. Bolt é deste mundo e tem músculos que também cedem. Não foi uma despedida em glória para o relâmpago. Bolt é, até ao momento, o maior velocista de todos os tempos. There are actually 7 Earth-sized planets orbiting the nearby TRAPPIST-1 star about 40 light-years away. In fact, with the right atmospheric conditions, there could be water on any of these planets. 3 destes planetas estão a 40 anos-luz de nós. Estaremos sozinhos no universo? A resposta ainda não chegou em 2017, mas estamos cada vez mais próximos. The discovery gives us a hint that finding a second Earth is not just a matter of if, but when. I think you're ready. Hi, Sofia. Sofia tornou-se cidadã da Arábia Saudita este ano. É a primeira máquina a ser reconhecida por um país. But it can be more interesting for robots to become citizens of a democracy. Em Lisboa, na Web Summit, debateu-se a questão do momento. Irá a inteligência artificial substituir os humanos? We robots have no desire to destroy things, but we will take away your jobs, and it will be a good thing. Beyond a miracle, isn't it? Vanellope nasceu com o coração fora do peito e tornou-se o primeiro caso de uma bebé com esta patologia a sobreviver no Reino Unido. Com apenas 22 dias já tinha feito 3 cirurgias. Chamam-lhe a bebé milagre. É uma bomba. Aspira e injeta, e que está ligada por uma driveline externa que sai pela parede abdominal do doente e que se liga a um conjunto de baterias. É como um telemóvel que dura de carga 17 horas e que eu à noite tenho que ligar quando chego a casa com um carregador. Uma bomba que salva vidas.
Este ano, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, um doente recebeu um implante que ajuda o coração a bater. Avanços na medicina em 2017 e na igualdade de género. O setor do calçado assinou um acordo histórico. Homens e mulheres que desempenhem as mesmas funções passam finalmente a ganhar o mesmo. Nestes claustros, velhos de 4 séculos, juntam-se hoje o passado e o futuro de Portugal. Com muito trabalho alcancei sucesso. Com o tempo, a liberdade de dizer o que penso. Temos de tentar ultrapassar as tempestades e não ficar submerso pelas tempestades. Isso é fundamental. São milhares de famílias que na minha diocese vivem situações muito graves. Senhor Ministro das Finanças, Dr. Henrique Medina Carreira. Nenhum médico pode ser um bom médico se não tiver já aceito a sua própria morte. Em cima do guarda-pátio eles tinham uma estátua que é a Vitória de São Maltás, que é assim uma estátua que tem asas, mas não a voa. Onde é que ele tinha? Er wurde weitermachen in der Heiligen Europa. Rentrez pour raconter. My name's Bond. James Bond. Pour meubler de merveilles et couvrir de soleil dia